texto base da proposta de emenda à Constituição da Reforma Eleitoral foi aprovado na Câmara dos Deputados. Entre os destaques votados, o sistema distritão não vai mais fazer parte das eleições de 2022. A proposta aprovada permite a retomada das coligações para eleições proporcionais já a partir do ano que vem. A PEC deve virar emenda constitucional antes do começo de outubro, um ano antes do pleito. Também foi aprovado ontem à noite uma nova reforma trabalhista com mudanças em uma série de regras para os trabalhadores. Entre as principais mudanças da nova reforma estão uma modalidade de trabalho sem direito a férias, 13º salário e FGTS, outra modalidade de trabalho sem carteira assinada e sem direitos trabalhistas e previdenciários, e redução no pagamento de horas extras para algumas categorias. Vamos conversar com o nosso Rodrigo Constantino. Consta em duas partes o seu comentário. A primeira, obviamente, dessa reforma eleitoral. Eu queria uma opinião sua. O que é pior? Distritão ou coligação proporcional? E seus comentários sobre essa nova reforma trabalhista? Paulo, me parece que as coligações são piores. O distritão não é o máximo. Eu tenho várias críticas ao modelo do distritão e já expus várias vezes aqui que, para mim, o certo é um voto distrital, né? Que você aproxima o representante do povo. Dessa forma que a gente tem o distritão, por exemplo, seria pessoas mais famosas e tudo teriam chance, mais chance, mas pelo menos não iriam ficar arrastando um bando de gente que não teve voto nenhum, que é o que acontece hoje. E essas coligações a gente sabe para que serve, né? Basta dizer quem foi o proponente disso, né? Foi o PT. Isso interessa aos partidos menores, mas foi o PT que propôs, né? Por que será? Nunca nada que vem do PT tem algum tipo de interesse nobre e coletivo, né? Então, esse modelo é lamentável. Nós temos inúmeros parlamentares eleitos, entre aspas, sem voto, né? E isso está num dos principais problemas aí que nós temos na nossa democracia representativa. Ela não representa nada. Ela representa grupos de interesse, minorias barulhentas que são ativistas e têm dinheiro de ONG e muitas vezes dinheiro público, porque as ONGs ignoram a letra N da sigla, né? E vivem em simbiose com o próprio Estado. Então, tudo isso está tudo errado, né? Então, acho lamentável que tenha ido por esse caminho, né? Vai ficar mais do mesmo e o mesmo é muito ruim. Sobre a questão da reforma trabalhista, né? Vale lembrar aqui uma coisa só para destacar, né? Até o deputado Paulo Eduardo Martins, que é o grande nome responsável pelo fim do imposto sindical, ainda no governo Temer, né? Ele comemorou que pelo menos não passou isso, né? Porque toda vez que falarem em reforma trabalhista, vão tentar meter esse troço na sala, né? Porque a mentalidade no Brasil é essa, é a de que os sindicatos protegem o trabalhador e precisam de recursos e não voluntários, né? Porque a gente vê que quando é voluntário a coisa míngua. Então isso é um grande esquema para manter esses satélites do próprio petismo, que são esses sindicatos que só olham para os interesses da esquerda e nunca do trabalhador, até porque são antagônicos cá entre nós, né? Então, pelo menos isso não foi adiante, mas é aquela história, é uma ameaça constante. Cochilou, o cachimbo cai. E o resto é isso aí, o caminho é você começar a tirar essas conquistas trabalhistas que só são conquistas na cabeça de sindicalista, né? São proteções a quem já está empregado à custa de quem está na informalidade ou no desemprego, que são milhões de pessoas. Aqui nos Estados Unidos, o trabalhador não tem a 10ª parte das tais conquistas trabalhistas que um trabalhador tem no Brasil. E cá entre nós, né, basta observar, a situação de vida é bem melhor. Bruna, esse caso, esse tema da reforma política é muito difícil a compreensão das pessoas, né? Porque quando você sai na rua e pergunta sobre coligação proporcional, parece que a gente está falando grego, né? Se as pessoas soubessem o que é a coligação proporcional, a gente teria motim em Brasília, a gente teria, acho que, quebradeira de vidraça no Congresso. Porque eu não sei se as pessoas têm exata noção de que elas vão lá, elas votam, mas assim, pouco mais de 20, são menos de 30 pessoas que chegam lá
pelos votos. O resto é tudo arrastado, né? Por isso que eu aqui, apesar de o Distritão ter aí muitos problemas, eu defendi. Eu falei, não, entre o proporcional e o Distritão, que seja o Distritão, porque pelo menos as pessoas que chegam lá, chegaram por voto. Pode ser pessoa famosa, pode ser youtuber, mas pelo menos a gente vai ver em quem a sociedade brasileira vota, porque hoje a gente não tem essa medida. Nós não sabemos em quem os brasileiros votam para o Congresso hoje. Essa é a realidade. Nós não temos como saber. A gente sabe que por meio de você votar em algumas estrelas, eles arrastam um monte de gente na história, né? Agora, quanto à reforma trabalhista, eu acho que é o seguinte, a gente tem aí uma mudança, sim, na mentalidade dos brasileiros, né? O Constantino tem razão num ponto, a mentalidade do ponto de vista dos políticos quanto ao quais devem ser as relações de trabalho, não mudou nada, tem esse bando de sindicalista, atrasados, mas quando a gente conversa com as pessoas na rua, essa questão dos aplicativos, esses vários tipos de trabalho autônomo, o MEI, a gente teve muitas modificações nas relações de trabalho nos últimos 10 anos no Brasil, e isso fez com que as pessoas percebessem que carteira assinada, por exemplo, é um atraso de vida, tá? Hoje você vê uma série de pessoas que preferem trabalhar como autônomos porque sabem que ganham mais, que preferem trabalhar como MEI porque sabem que ganham mais, porque sabem que o dinheiro delas não vai para o governo. Então as pessoas, os brasileiros, e eu estou falando isso das classes baixas mesmo, estão percebendo que a sua ascensão social está diretamente relacionada à liberdade nas relações de trabalho. Uma das coisas mais interessantes dessa reforma foi diminuir o poder do juiz de trabalho. Nossa, eu comemorei, acho que vou tomar um champanhe caro graças a essa modificação, porque antigamente todos os empresários se ferravam muito, porque eles faziam acordos extrajudiciais, uma semana depois, muitos funcionários iam até o juiz do trabalho e o juiz do trabalho podia anular tudo que foi decidido extrajudicialmente para seguir a lei trabalhista. Isso interferia muito na criação de leis, de relações de trabalho baseadas na lealdade, na confiança, né? Então, essa questão de a desconfiança ser predominante no universo profissional era terrível para a produtividade do Brasil. E com esta modificação, quer dizer, o juiz não podendo interferir no que foi acertado extrajudicialmente, a gente tira aí essa mão pesada do judiciário e deixa com que as pessoas escolham livremente como que elas vão tratar. Então, essa reforma trabalhista, ela tem vários pontos positivos, não dá tempo de analisar todos, mas foi uma boa notícia dessa semana. Serrão, para a gente fechar o programa. Os políticos brasileiros conseguem piorar aquilo que já está muito ruim. Resolveram não encarar o Distritão porque medo de que fossem eleitas as estrelas que as redes sociais estão revelando. Hoje, o grande instrumento de política no país está aqui, ó. É o famoso smartphone. É por aqui que as pessoas estão fazendo política com P maiúsculo de verdade. E aí poderia eleger muita gente desconhecida e fora do controle dos partidos. Aí eles voltam com o esquema de coligações e nessa proposta ainda pode ser aprovada uma aberração, que é a chamada Federação de Partidos, que está lá desde 2015 para ser aprovada, que é o quê? Permitir que partidos se juntem, 2 ou mais partidos façam uma união durante pelo menos 4 anos para terem aí coligações mais formais. Pô, se tem coligação, não precisa ter partido. Então, cada partido deveria ter o direito de se representar e não ter que fazer coligações por contrato. Então, tudo esquisito, o Brasil bota coisas que são realmente o atraso. Sobre o lado trabalhista, chegou a hora e a vez de respeitar o contrato entre as partes. A evolução hoje pelo emprego exige isso. Então, nossas regras trabalhistas, que vêm lá do fascismo, da Carta del Lavoro italiana da década de 30, têm que ser atualizadas para o mundo de hoje, ainda mais agora na retomada econômica pós-pandemia. Então, temos que evoluir com isso, porque o Brasil precisa andar para frente.